Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com cabeçalhos, rodapés e manipulação de imagens dentro do Google Docs. Esses três recursos são bem simples de serem inseridos em um documento no Google Docs. Então eu estou aqui com um documento já aberto, o mesmo que eu venho utilizando nas últimas videoaulas. E eu vou inserir então um cabeçalho. O cabeçalho ele fica na parte superior da sua página e ele vai aparecer então em todas as páginas do seu documento. Nesse caso aqui eu tenho um documento de 2 páginas, eu vou inserir um cabeçalho e ele vai ficar aqui nessa parte superior e na parte superior da página 2. Então vamos lá. Como que eu faço para inserir o cabeçalho? Eu vou ao menu Inserir, na minha barrinha de menus, lá em cima, tá? E eu tenho uma opção aqui, cabeçalhos e rodapés. Então, o lugar é o mesmo para inserir um cabeçalho e o rodapé. Basta eu selecionar a opção que eu desejo. Então, vou selecionar a opção cabeçalho e vou colocar um título, o meu cabeçalho aqui. Então, vou escrever aqui, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Vou dar um Enter e vou escrever na linha de baixo, Campus Suzano. Feito isso, é só eu clicar fora do meu cabeçalho. Então eu posso clicar aqui no corpo do meu texto e o cabeçalho foi inserido. Se eu chegar na página 2, a minha página 2 também tem um cabeçalho. O rodapé, simples, tão simples quanto o cabeçalho. Então, cabeçalhos e rodapés, rodapé. Eu vou colocar, por exemplo, o endereço. Avenida Mogi das Cruzes. Não lembro o número, vou colocar um barra sem número. Suzano, São Paulo. Observe que o meu rodapé aqui ele está alinhado à esquerda. Então eu não quero deixar ele alinhado à esquerda, vai ficar feio. Eu vou alinhar ele eu vou centralizar o meu rodapé. Então eu vou clicar aqui, rodapé centralizado, clico fora, pronto. Tenho um rodapé e tenho um cabeçalho no meu documento. Posso aplicar outras formatações também, por exemplo, se eu quiser editar o meu cabeçalho, eu dou 2 cliques sobre o cabeçalho. Então eu chego aqui no meu cabeçalho, observe se eu der um clique só não acontece nada. Se eu der 2 cliques, ele abre o meu cabeçalho para edição. Então eu poderia de repente colocar esse cabeçalho também em negrito para dar um destaque. Fazer a mesma coisa no rodapé. Prontinho. Então agora eu tenho um destaque aí para o meu rodapé e para o meu cabeçalho. Perfeito? Simples e fácil, não? Agora vamos trabalhar com imagens. Eu desejo colocar uma figura no meu texto. Então vou colocar mais ou menos por aqui. Antes desse parágrafo ou nesse parágrafo eu quero uma figura. Tá bom? Então eu vou posicionar primeiro o meu cursor aonde eu quero a minha imagem. Então eu vou clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse. E vou ao menu novamente em inserir. No mesmo menu onde nós inserimos o cabeçalho e o rodapé. E ali eu tenho a opção imagem. Quando eu paro sobre a opção imagem, aparecem para mim algumas opções. Fazer o upload do computador, do Google Drive, Google Fotos por URL, câmera, pesquisa na web. É uma ferramenta bem completa. Até mais do que a ferramenta que nós encontramos no nosso computador. Geralmente a gente só consegue importar de dentro do nosso dispositivo. Então, se eu selecionar a primeira opção, fazer upload do computador, ele vai abrir uma janela para eu navegar nas minhas pastas, nos meus diretórios e procurar uma imagem. Então, eu vou colocar uma imagem aqui, vou pegar esse size. Coloquei uma imagem, observe que apareceu um íconezinho pequenininho aqui, né? Ela é uma imagem pequena, era um ícone. E eu consigo inserir. Se eu quiser apagar essa imagem, eu seleciono a minha imagem, clico uma vez sobre ela
e dou um delete. Aperta a tecla delete aí no seu teclado. Prontinho. Uma outra opção é inserir a imagem a partir do Google Fotos. Então, quem tem conta no Google, quando a gente tira uma foto pelo celular, automaticamente ele vai salvando aí no nosso Google Fotos. Nesse caso, essa conta minha não tem nada, ele abriu um painel do lado direito da minha tela, está dizendo aqui que eu não tenho nenhuma foto, então não vou conseguir nada. Então vamos tentar outro local. Posso tentar, por exemplo, do Google Drive, que é onde nós estamos trabalhando. Então, se vocês tiverem uma imagem compartilhada por um amigo, uma imagem dentro de uma pastinha de um projeto, vocês vão encontrar aqui as suas imagens. E nós também não temos nada, né? Recente, se eu navegar aqui dentro, eu não vou encontrar nada. Tá? Eu só tenho documentos em branco. Tá? Então, se eu tentar navegar, eu vou apenas encontrar pastas em branco ou documentos. Perfeito. Então também não consigo inserir, no meu caso aqui, alguma imagem do Google Drive. Então nós vamos explorar mais uma ferramenta aqui, vamos pesquisar na web. Olha que interessante. Ele já veio aqui uma pesquisa que eu tinha feito anteriormente. Então vou trocar aqui, vou escrever aqui que eu quero uma foto da Lua, por exemplo. Então escrevo Lua, pressiono Enter e vem. Vieram logotipos, vieram imagens, fotos. E eu escolho, então, posso escolher agora a imagem que eu vou trabalhar no meu documento. Vou pegar essa imagem da Lua aqui. Clico uma vez, ok? Vejo que a imagem selecionou a imagem. Aí ele aparece uma mensagenzinha aqui no meu rodapé, olha, um item selecionado. Aí eu clico no botãozinho inserir. Prontinho. Ele carregou a imagem para o local que eu tinha posicionado o cursor. Observem que ele empurrou o parágrafo para baixo, colocou uma imagem relativamente grande. A imagem a gente pode manipular. Então eu vou clicar uma vez sobre a minha imagem e ela vai ficar com esses pontinhos azuis, tá? Em todos os cantos. A gente pode então diminuir a nossa imagem, seja na horizontal, então eu estreito ela, ou eu posso diminuir a minha imagem na vertical. É só eu clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar. Tá? Segura, arrasta, eu aumento a imagem. Existe uma outra opção, que quando a gente diminui somente na vertical ou somente na horizontal, a gente pode correr o risco de alterar as proporções da imagem. Quando eu clico aqui nas bordas da minha imagem, eu vou diminuir essa imagem de forma proporcional, tanto na diagonal quanto na vertical. Então eu diminuí minha imagem, ficou um bocado esquisita a disposição dessa imagem agora aqui, e a gente pode ajustar isso. Ele aparece aqui para mim 3 íconezinhos, olha. O primeiro ícone logo abaixo da imagem, ele aparece escrito assim, inline, ou seja, na linha, então ele está na linha do meu parágrafo. Ele aparece aqui, ajustar do texto, e ele aparece aqui, quebrar o texto. Qual a diferença? Esse inline, ele está dentro da linha, tá? Ele faz parte do início dessa linha aqui, olha, a internet não tem governança. Quando eu clicar aqui ajustar o texto, olha só, ele vai ajustar ao parágrafo, então eu posso mover ela um pouquinho para o lado e eu fico com o meu texto escrito ao lado da minha imagem. Eu posso jogar ela para o centro aqui também, ó. Ele vai começar o texto antes da imagem, continua após a imagem. Eu posso jogar para o final do parágrafo, tá? Dá no mesmo. Então essa é uma opção que vocês podem utilizar aí para manipular a sua imagem. A outra opção é quebrar o texto. Então aqui eu quebrei o texto, ela ficou antes do parágrafo. Se eu quisesse no meio de algum parágrafo, por exemplo, eu vou mover ela aqui para cima, um pouquinho para baixo. Observem que ela está no meio do meu parágrafo agora. Tá? Então eu comecei o parágrafo, coloquei uma imagem e continuei. Tá? Então temos essas opções para manipular a nossa imagem. Eu vou colocar aqui de volta na posição que eu queria. Tá bom? É simples de trabalhar, bem fácil. Tá? E se vocês tiverem dúvidas, consultem esse vídeo novamente,
bons estudos e façam as atividades. Até a próxima!